Há muitos anos eu fui a Caxias do Sul, aqui no interior do Rio Grande do Sul, fazendo uma reportagem para a revista Exame e tinha que ouvir o empresário Raul Randon, que hoje é um capitão de um dos maiores grupos industriais do estado, né? A Randon. Mas naquela época, estou falando coisa de 30 anos atrás, 40 talvez, naquela época o Raul Randon, para chegar à sala dele da diretoria, eu tive que subir uma escadinha de madeira em espiral e estava ele lá, boletado num canto, o Raul Randon, atendendo as pessoas. É um homem muito simples, o Raul Randon trabalha até hoje. E na época nós estávamos conversando sobre Caxias do Sul, os empreendedores sobretudo, e eu falei para ele o seguinte, digo, seu Raul, como é que o senhor explica esse empreendedorismo aqui de Caxias do Sul? Como é que vocês... Ele tinha um grande concorrente na ocasião, que era a rodoviária, o Bernardino Conte, que veio a ser até prefeito de Caxias do Sul, comprou depois a rodoviária. E eu perguntei para ele, como é que se explica esse avanço de vocês aí? Com certeza é o maior polo industrial do estado, né? Bota Porto Alegre assim, não. Porto Alegre hoje virou uma cidade de empregado público. E ele me disse assim, olha, tinha aquele sotaque italiano dele, né? Ó, senhor Políbio, o senhor sabe que nós somos movidos aqui em Caxias a inveja. Eu digo assim, de inveja ou ciúme? Eu perguntei para ele. Ele disse, não, inveja. Vocês de Porto Alegre que são ciúme. Porque o ciúme mata. E a inveja não. A inveja, no nosso caso aqui dos italianos, constrói. Eu perguntei para ele qual era a diferença fundamental, né? Ele disse, eu vou lhe dar um exemplo. A de inveja aqui em Caxias. Eu chego em casa, a Maria diz, o vizinho comprou um refrigerador. E eu digo, bom, então vou comprar um freezer. Então, começa por aí, né? Por que eu estou falando nisso? Eu estou falando nisso por causa da RBS. Porque a RBS, aqui no Rio Grande do Sul pelo menos é assim, né? Um grande grupo empresarial, quando ele chega ao tamanho que chegou, ele causa muita inveja, e no caso da RBS, muita inveja e muito ciúme. Eu até diria mais ciúme do que inveja. O que eu quero dizer com isso? Qual é a relação que isso tem com o meu comentário de hoje? Tem a ver com o seguinte, é que, claro, as pessoas ficam de olho em tudo que está fazendo a RBS, né, aqui no estado. Como, aliás, ficam de olho em qualquer grupo de comunicação, principalmente quando aquele grupo de comunicação é muito forte e ele começa a deitar moral, né? Quando ele é pego de cuecas, quando ele está praticando moral de cuecas, todo mundo quer liquidar com ele, né? Bom, nessa quinta-feira, dia 22 de outubro, agora de tarde, eu botei a mão num artigo, digamos assim, publicado no site do jornal Correio do Povo, que é o concorrente do jornal Zero Hora, né? Pertence ao bispo Edir Macedo. É uma briga surda, sempre teve, né, entre os dois jornais. Mas o Juremir Machado, ele publicou um material. Aqui, se vocês conseguem ler aqui. Eu acho que não dá para ler, não. Vou ler aqui. Documentos da Zelotes sobre a RBS. Né? Ele está fazendo revelações aqui exclusivas, inéditas, sobre a chamada Operação Zelotes, né? A Zero Hora, a RBS, está sendo investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, por ter supostamente corrompido conselheiros do CARF para eliminar lá autuações milionárias contra ela. Há muito tempo que se falava a boca pequena que existia isso, mas ninguém tinha certeza. Então agora a Polícia Federal, no âmbito da Operação Zelotes, pegou várias empresas, pegou a Gerdau daqui, pegou a Marco Polo, pegou a RBS. Mas a RBS que está na ordem do dia agora, porque foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal uma primeira parte de conclusões da Operação Zelotes. Conclusões, não diria conclusões, do andamento, né, da Operação Zelotes. E diz respeito, inclusive, a um dos casos é da RBS. Né? E ali, por que foi para o Supremo Tribunal Federal? Porque estão citados ali
duas personalidades com direito a foro privilegiado. No caso, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e o deputado federal Afonso Mota. Por que os dois? Porque o Afonso Mota, na época em que a RBS estava batalhando para eliminar essas autuações no âmbito do CARF, que eram autuações feitas pela Receita Federal, naquela época o diretor jurídico da RBS era o Afonso Mota, e foi ele que encaminhou essas negociações com as empresas de consultoria, entre aspas, que deveriam trabalhar o caso da RBS no CARF. Então o Juremir Machado, no jornal Correio do Povo, se ele publicou isso aí foi porque o próprio Correio do Povo mandou ele publicar, porque primeiro que o Juremir não trabalha como repórter, né? Ele é mais um apresentador ali, um colunista do que... não é repórter, né? Mas, enfim, deu uma de repórter ali. Ou seja, eu quero dizer com isso que isso é a posição do próprio Correio do Povo, e duvido que seja só do Correio do Povo a direção aqui de Porto Alegre. Isso aí é coisa lá do Bispo Edir Macedo. Isso aí, jamais eles fariam uma coisa dessa, com essa virulência que está aqui. Não fariam isso sem uma autorização, porque eles estão publicando, inclusive, documentos, olha, que facsímiles de documentos. Porque está em segredo de justiça isso aí no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Juremir e o Correio do Povo quebraram o segredo de justiça, né? Ninguém publicou nada, está em segredo de justiça, alguém alcançou isso aí para ele. Então tem aqui, isso aqui ó, são grampos da Polícia Federal aqui, onde um conselheiro do CARF diz para o presidente do CARF que um terceiro ali, no caso aqui, esse cidadão aqui, que tem uma consultoria, o José Ricardo da Silva, recebeu 13 milhões, ele era dono da SGR, que a RBS até admite que contratou essa SGR, né? E essa é a SGR que teria subcontratado uma empresa pertencente no passado ao Augusto Nardes, e hoje em dia o sobrinho dele, o Juliano Nardes. Teria pago 13 milhões de reais, né? E esse conselheiro aqui, o Paulo, ele está se queixando do seguinte: olha, esse dono da SGR recebeu 13 milhões e me deu uma merreca aí, 150 mil reais para ficar trabalhando por eles aqui no CARF, né? O presidente do conselho ouve o Paulo e sabe do que está tratando, sim. E isso aqui está aqui, está publicado, né? Aqui estão o dinheiro dos depósitos feitos na mão da RBS, na época feito pelo Afonso Mota, aqui 4 parcelas de 2 milhões e 400 mil cada uma, né? Feitos em 2011 e 2012. Está aqui, ó, todos os depósitos aqui que a Polícia Federal contratou. Mais os grampos, né? Então hoje a coisa está feia. Sobrou pro lado da RBS, né? Eu confesso para vocês uma coisa, né? Em relação a grupo de comunicação, eu não vi nada igual a isso aqui. Nem aqui, falou muito na Globo, na Abril, nem aqui, nem sobre Globo, nem sobre Abril, nem sei sobre ninguém. Tá tudo, para quem quiser ver, tá tudo no meu site, aí você pode ver aí que tem isso que tá aqui, que o Juremir botou, tá tudo no meu site. Tá aqui, dá uma olhadinha ali. Para mim é a grande informação do dia. As coisas devem estar ali na Avenida Ipiranga, tá duro, né? Vai ficar muito complicado para Rosane Oliveira e os companheiros dela lá da RBS falarem agora em moral, em bons costumes, né? O catão da moralidade da RBS está com pés de barro. Eu volto amanhã.